Então, Ruth, capítulo 4, leremos o versículo 13 até o 17, diz assim a palavra do Senhor. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui, é o final do livro. Aqui é o fechamento. E nós, como podemos ver, é um final feliz, é um final agradável. Parece que as coisas se resolveram. No entanto, quando você vai para o início do livro, a história de Noemi e de Ruth não começam desta maneira. Na verdade, inicia-se com uma crise. Imagine a seguinte cena: uma família, ela tem que sair da sua terra natal, abandonar suas tradições, seus amigos, suas memórias, e tudo isso por causa de uma fome implacável. Esse é o drama da família de Noemi. O seu marido, Elimeleque, ele então guia sua família, deixando Belém, que é a sua cidade natal, por causa da fome, e ele vai para outra cidade, para outra terra, chamada Terra de Moabe. Ali, longe da sua casa, eles viveram alguns momentos trágicos. O que acontece naquela terra, na terra de Moabe? Diz que Noemi, ela perde o seu marido. Elimeleque morre. E não somente ele, seus 2 filhos também morrem. E agora imagine a situação de Noemi. Agora ela está viúva, junto com as suas noras, que também estão viúvas. Aquela mulher está olhando para a sua vida, está vendo ela desmoronar diante dos seus olhos. A tristeza de Noemi é tamanha que ela muda o seu nome. Ela diz: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Mara significa amargurada. E Noemi, então, é essa mulher que é marcada por perdas que pareciam ser o seu fim. Isso nos leva a refletir, meus irmãos, sobre a nossa vida. O que fazemos quando as crises, elas chegam na nossa vida? Qual que é a maneira que nós lidamos com isso? O que você faz? Você corre desesperadamente? Você tenta, então, de uma maneira desistir ou simplesmente tenta resolver as coisas do seu jeito e da sua maneira? O fato é, meus irmãos, que quando momentos difíceis, crises acontecem na nossa vida, o sentimento que domina o nosso coração é medo, tristeza, angústia e até mesmo solidão. Momentos de crise é quando nós nos sentimos sós. Mas, no meio da dor, nós vemos que a história de Noemi e de Ruth revela isso, que no meio da dor, Deus, ele não está distante, Deus, ele não se afasta, mas nós vamos ver aqui nessa história que ele vai se revelando de maneira surpreendente. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre como o Deus da aliança, ele se revela em meio às nossas crises. Bom, observando aqui o texto, nós logo imaginamos o cenário, né? Noemi, ela está lá, olhando para as suas perdas, ela é viúva, perdeu seus filhos, está numa situação, né, bem difícil,
Mas por trás, o que nós vemos? Nós vemos que o Deus da aliança, ele não anula o seu pacto. Ele não abandona o seu povo, nenhum deles. E enquanto Noemi aqui está chorando, ela está aqui se lamentando, ela está em luto, muda o seu nome para Mara, o que nós vemos? Que Deus ele está trabalhando nos detalhes. O que Deus está preparando para Noemi não é uma história de tristeza, não é um fim de tristeza, mas um fim de alegria, de redenção, de restauração. E por que nós vemos isso? Primeira maneira aqui que nós vemos Deus ele se revelar àquela mulher e se revelar a nós no meio das nossas crises, Deus ele se revela como um Deus fiel. Deus ele é um Deus fiel. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja o que acontece no primeiro capítulo, no versículo 1, que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então ele está dizendo qual que é o contexto, qual que é o período que está acontecendo esta história, a história de Ruth e de Noemi. Nós sabemos muito bem na mensagem anterior que o período de juízes ele é um período um pouco conturbado. É um período de vários ciclos de desobediência, de opressão. E sempre quando o povo desobedecia a Deus, adorando outros deuses, vinha fome, vinha opressão, vinha várias pestes. E é o que nós vemos aqui. O povo está vivendo nesse momento e diz: houve fome naquela terra. Mas apesar desse resultado da desobediência, nós vemos claramente que Deus ele não abandonou o seu povo. E antes que Deus ele começasse a de forma concreta agir na vida do seu povo, o que nós vemos? Nós vemos que Elimeleque, esse homem que vivia em Belém, ele tem a sua família, ele tem um plano. Qual que é o plano dele? Sobreviver a todo custo. Então ele pega a sua família e os seus 2 filhos e deixa Belém. Belém, vocês não sabem o significado da palavra Belém, ela significa casa do pão. E é até interessante, né? Na casa do pão havia fome, não tinha pão. Então ele busca sobreviver. Mas como eu disse no início, a tragédia os alcança. E aí então ele morre os seus 2 filhos, Noemi e suas noras, Ruth e Órfã, elas ficam viúvas. E meus irmãos, olhando aqui para esse plano de Elimeleque, a maneira como ele age, ao olhar humano, parece até lógico. Bom, ele está cuidando da sua família, não tem pão na casa do pão, então eu vou para outro lugar buscar esse pão que eu preciso para sustentar a minha família. Isso é lógico na vida do ser humano comum, sem as promessas de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, ele sempre foi sustentado pelo seu povo, pelo seu Deus. O povo de Deus era sustentado pelo seu Deus. E o Deus que fez uma aliança com esse povo, havia feito promessas. Havia feito várias promessas. E o que quando nós olhamos para as promessas de Deus na vida do seu povo, e essa decisão de Elimeleque, de sair da terra do pão e ir para Moabe. Moabe, se vocês não sabem, era o povo que vivia ali, eles tinham costumes diferentes, deuses diferentes, do qual ele ali ia viver no meio desse povo e provavelmente se envolver com o costume daquele povo. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é que o coração de Elimeleque não confiava nas promessas de Deus. Ele não confiava. Por que, pastor, que ele não confiava? Se nós voltarmos um pouco lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 13 e 14, Deus ele tinha feito uma promessa. E o nosso Deus ele é fiel, e o nosso Deus ele não mente em nenhum momento. Ele vela e zela para cumprir a sua palavra. E olha o que ele diz lá em Deuteronômio 11, versículo 13 e 14. Se diligentemente
obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, o vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Era a promessa de Deus, meus irmãos. Deus, ele prometeu que se seu povo obedecesse, que seu povo fosse até ele e o buscasse, como nós vemos no profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus havia prometido: eu vou mandar a chuva, vocês não vão passar fome, vocês não vão passar. Mas Elimeleque, conhecendo as leis de Deus, conhecendo as promessas, tudo que Deus havia feito com o povo lá no Egito e no deserto, ele resolve ignorar e dar o seu jeito. Ele toma essa decisão de não confiar na promessa de Deus. E claramente nós vemos que o povo também não estava confiando na promessa. O povo estava desobedecendo o seu Deus. Mas mesmo em meio a essa desobediência, Deus, ele se lembra da sua aliança, porque Deus, ele é um Deus de aliança. Então Deus, ele provê o pão. E essa notícia que Deus, ele provê o pão lá na casa do pão, chega onde? Na terra de Moabe. Quando a vida de Noemi está totalmente arruinada. Se você observar no versículo 6, diz assim, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Deus lembrou do seu povo. A ideia é que Deus, ele lembrou das promessas feitas a Abraão, a Isaque, a Jacó, feita a Moisés. E Deus, meus irmãos, ele permaneceu fiel. Ele trouxe a provisão, ele trouxe o pão novamente ao seu povo. Isso nos leva a refletir sobre a nossa vida. Toda essa história nos faz pensar: será que você, nas suas decisões diárias, decisões pequenas, decisões também muito importantes, você tem agido como Elimeleque? Você tem tomado decisões sem consultar o Senhor? Será que você tem tomado decisões movido pela ansiedade, ou pelo medo, ou simplesmente pelo desespero? Eu peço que você reflita nisso. Pergunte a si mesmo: será que as suas escolhas têm refletido fé ou têm refletido medo? Será que ela tem refletido fé ou ansiedade? Fé ou desespero? Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel. Um Deus fiel à sua palavra. Mesmo quando nós passamos por dificuldade, Ele permanece sendo um Deus fiel. Por isso, seja qual for a crise que você esteja passando na sua vida, seja crise financeira, de saúde, talvez luto, o conselho, olhando para essa história, o conselho do Senhor para a nossa vida é: não busque soluções mundanas. Evite as soluções mundanas. Que soluções são essas, pastor? Bebida, vícios, drogas, isolamento. Ao invés de você procurar estas coisas, confie na provisão de Deus. Confie que o seu Deus, Ele é fiel e Ele irá prover para você no tempo certo, no momento certo. Mantenha o seu coração confiante nas promessas de Deus. Então não busque falsos refúgios. Como Elimeleque, ele buscou Moabe. Evite essas soluções humanas precipitadas. E ao invés de ter esse tipo de atitude, ore, espere em Deus. Lembre-se, o Senhor, Ele é um Deus fiel. Se a ansiedade bater, ao invés de você buscar
nesses falsos refúgios, um celular, em algum outro subterfúgio, ore ao Senhor. Fale com Ele: Senhor, estou ficando ansioso com essa situação. Eu estou ficando com medo desta situação. Fale, entregue ao Senhor. Bom, agora que vimos que Deus, Ele é um Deus fiel, Deus que proveu para o seu povo, mesmo em meio às crises. Ele é um Deus fiel também na nossa vida. Agora nós vamos descobrir como Deus, Ele se oferece sendo um refúgio seguro. E não um refúgio seguro, o nosso refúgio seguro. Olhando ainda aqui para o texto, nós vemos que naquele momento de crise, marido morreu, seus filhos morreram. A Noemi, ela ouve aquela notícia: agora há pão lá em Belém. Então ela faz um plano no seu coração. Ela tem um plano. Que plano é esse? Ela decide voltar para Belém. Bom, se lá há pão, eu irei voltar para lá. Mas há uma segunda parte do seu plano. Ela diz que ela vai voltar sozinha. Ela não quer ser acompanhada das suas noras. Ela diz: vocês são daqui, vivam aqui. Eu não tenho condições mais de te dar filhos para que vocês possam se casar. Vocês são novas. Continuem suas vidas, arrumem maridos para vocês. Permaneçam neste lugar, permaneçam em Moabe. No entanto, uma das noras de Noemi, ela também tinha um plano. E é um plano diferente de Noemi. Ruth, que era uma das suas noras, ela decide ficar com sua sogra. E não somente isso, ela decide abandonar todos os falsos deuses dos moabitas. E por fim, ela decide buscar refúgio no Deus de Israel. Se você ler aí no versículo 16, ela faz uma declaração, que nos inspira. Ela disse assim: porém, Ruth, ela revela o seu plano para Noemi: não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morrer, me separar de ti. Esse é o plano de Ruth: abandonar a sua terra, seus familiares e buscar refúgio em Deus, buscar refúgio no Senhor. E quem é Ruth? Ruth é essa mulher que ela é estrangeira, mas busca refúgio no Deus de Israel. Renuncia aos falsos deuses do seu coração e do seu povo. E aqui nós vemos que essa decisão que ela toma, ela revela uma conversão. Ela está convertendo, ela está sendo convertida ali por Deus em seu coração. Mas muito mais do que uma conversão, Ruth, ela está demonstrando plena confiança no Deus de Israel. Alguém que não nasceu, que não conheceu, que não viveu ali no meio do povo, agora ela toma uma atitude: eu vou seguir esse Deus, eu vou ficar com você, Noemi, porque der e vier, o seu Deus vai ser o meu Deus. O que acontece, nós sabemos que ela volta para Belém e ela se encontra com Boaz. E lá no campo ela começa a colher espigas e depois contam para Boaz: Boaz, aquela lá é a moabita, ela é nora de Ruth. As duas são viúvas. E aí conta toda a história de Ruth para Boaz. E é interessante ver a palavra que Boaz traz a Ruth. Lá no capítulo 2, no versículo 11 e o 12, diz: respondeu Boaz e lhe disse: bem, me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido. E como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel. Olha o que Boaz vai dizer: sob cujas
asas vieste buscar refúgio. Ruth encontrou, meus irmãos. Ela buscou e encontrou refúgio sob as asas de Deus. Mas para que esse refúgio fosse encontrado, ela teve que deixar pai e mãe, deixar sua família, deixar os falsos deuses, e agora se converter a esse Deus, e viver agora como esse povo que ela não conhecia. E é interessante ver esse contraste. Eu não vou ler aqui, mas Orfa, que era a outra nora de Noemi, ela nem por um momento hesita em falar, não, tudo bem, eu vou voltar, eu vou ficar aqui na terra, eu vou continuar minha vida aqui com o meu povo. Em relação a Ruth, ela não faz isso. Enquanto Orfa volta para os deuses moabitas, Ruth, ela faz uma escolha certeira. Ela escolhe servir o Deus verdadeiro. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, novamente sobre as nossas escolhas. Nos momentos de crise que nós passamos, nos momentos que geram ansiedade no seu coração, medo, aonde a sua alma tem buscado refúgio, aonde você busca o seu refúgio. Uns, quando estão muito estressados, eu estou estressado, pastor, eu vou para o entretenimento, eu vou jogar bola, eu vou ver um jogo de futebol, eu vou ficar rolando tela várias e várias horas, para poder esquecer. Outros vão procurar na bebida, esse refúgio, eu quero acalentar a minha alma. Outros vão procurar no vício. Até mesmo, há aqueles que procuram no trabalho o refúgio dos seus problemas. E meus irmãos, tudo isso, todos esses falsos refúgios que nós procuramos para a nossa alma, alguns trazem um alívio momentâneo, alguns trazem ali por um momento a pessoa dominada pelo álcool, dominada pela droga, dominada pela tela, pelo entretenimento, ela esquece do que ela está passando. Mas quando isso volta, parece que ela não saiu do lugar. A crise ainda está lá, o problema ainda está lá, a ansiedade, o medo, o desespero ainda está lá. Todas estas coisas, ela só produz um vazio ainda maior. Por isso, examine o seu coração nessa noite. Examine nessa noite o seu coração, mas examine com sinceridade. Pergunte a si mesmo, em qual área da minha vida eu estou mais inquieto? E aonde eu tenho buscado consolo? Será que isso tem me levado para mais perto ou para bem longe de Cristo? Seja honesto ao responder essas perguntas. Mas o fato é, meus irmãos, que há momentos da nossa vida que, mesmo nós examinando o nosso próprio coração, nós achamos que está tudo bem, nós achamos que, não, eu busco refúgio só no Senhor, Ele é a minha segurança, Ele é o ser mais importante da minha vida. E aí, às vezes, o que há nos seus olhos, ao examinar o seu coração, é uma tora de árvore enorme. E aí, disse Jesus, que nós não conseguimos enxergar nem a tora, nem mesmo um cisco que está no nosso olho. Ou seja, nós precisamos de alguém externo para nos mostrar aonde o nosso coração tem buscado refúgio. E esse é o meu segundo conselho. Já que o nosso coração ele é enganoso, nós não podemos confiar neles. E por ele ser tão enganoso, nós não conseguimos nos examinar plenamente. O que eu falo para você? Peça ajuda. Peça ajuda de um irmão, de uma irmã maduro na fé. Que uma pessoa que possa de fato te ajudar a identificar esses refúgios enganosos do seu coração. Alguém que possa caminhar com você, que possa orar regularmente com e por você, para que você possa buscar refúgio no Senhor. E aí você lembra que nos momentos de crise,
você tem refúgio certo. Você tem refúgio certo. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos das tribulações. Deus é o nosso socorro bem presente. Deus está com você no momento de tribulação. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, essa história nos ensina a respeito daqueles que têm uma tendência bem difícil. Que tendência é essa? Tendência ao orgulho e à vergonha. Orgulho e vergonha de quê, pastor? De pedir ajuda. Nós vivemos esse meio onde nós enxergamos que necessitamos de ajuda, mas às vezes somos tão orgulhosos, achamos que podemos e não pedimos ajuda. Ou às vezes temos vergonha, o que a outra pessoa vai pensar de mim se eu pedir ajuda? E aí tem pessoas que ficam relutando, e aí ficam nessa luta. E se esse é o seu caso, o conselho do pastor é que você deve persistir na comunhão da igreja. Meus irmãos, a igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. É nela que nós encontramos um ombro amigo, no momento de dificuldade. Porque no momento de crise, quando nós passamos por dificuldade, qual que é a nossa reação comum? Nos afastarmos das pessoas. Ou por orgulho, ou por vergonha. Mas olha para essa história. Olha como Ruth e Noemi estavam vivendo crise e elas se uniram. Elas passaram por essa crise juntas. Por isso, meus irmãos, não se isole. Apoie-se no corpo de Cristo. Se for necessário, quem está lá no grupo da igreja, peça oração, meus irmãos, orem por mim. Eu precisando de ajuda. Se você tiver intimidade com um irmão específico ou com uma irmã específica, me ajude em oração. Eu preciso de ajuda, eu preciso caminhar com alguém. Eu não posso viver a minha vida sozinha. Além disso, participe dos grupos da igreja. Se tem alguma reunião específica para mulher, vai lá, se envolva com as mulheres, com os jovens, com os homens, com toda a igreja. Procure também um discipulado para fortalecer a sua fé. Você precisa que alguém caminhe com você. Procure conselhos de irmãos mais experientes, conforme eu disse. E participe dos cultos. Momentos de culto são momentos de comunhão, momentos onde nós encontramos refúgio, momentos onde nós vamos encontrar esse refúgio no Senhor. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que a salvação ela é o quê? Individual, não é isso? Eu não tenho a capacidade de levar ninguém aqui para o céu. Salvação, ela depende da sua escolha. A sua salvação é individual. No entanto, a vida de fé, a caminhada cristã, não precisa ser individual. Você tem pessoas com quem você pode contar, você não precisa viver sozinho. A palavra de Deus diz também, lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A comunhão, estar junto com o corpo de Cristo, que é a igreja, é como se a gente estivesse debaixo das asas do próprio Deus. Deus usou aqui Noemi para que Ruth pudesse encontrar refúgio aonde? No Senhor. E quem Deus irá usar para que você possa também ter refúgio nele. Muitas das vezes esse cuidado que nós temos uns com os outros, aconselhando uns aos outros, encorajando uns aos outros, ele reflete esse cuidado de Deus na nossa vida. Então, não se afaste, não se isole. Assim como Ruth ficou com Noemi, busque esse apoio no corpo de Cristo. Bom, tendo visto que Deus ele é o nosso refúgio, Deus é um Deus fiel, nós vamos caminhar para o final dessa história, aonde Deus ele se revela no meio da crise como o nosso
redentor. E ele traz essa restauração aonde há caos. No capítulo 2, conforme eu disse, Noemi e Ruth, elas estão aonde? Em Belém. Voltaram para Belém, elas têm um plano. Que plano é esse? Vamos sobreviver. E que maneira que nós vamos sobreviver? Você vai atrás lá, eles estão no tempo de colheita, colhe as espigas em algum campo. Escolhe, Ruth, é tempo de colheita. Vai lá, escolhe aquelas espigas, eles estão fazendo a colheita, algumas vão cair. Então você pegue essas espigas, e lá vai Ruth, escolhe o campo. Lá está Ruth debaixo do sol, está lá suando, colhendo espigas. E qual campo que ela escolhe? Por acaso, campo de Boaz. Ela escolhe o campo de Boaz. Imagine essa situação, debaixo de um sol quente, igual do Mato Grosso. Aquela viúva, com os dedos tremendo, pegando as espigas. Aquele cansaço de quem não está acostumado a trabalhar dessa maneira. E ela está lá, buscando meios de sobreviver. E aí agora imagina, ao olhar de Deus, aquele campo, aquele momento, se tornaria num palco de salvação e de redenção. Deus estava ali de alguma maneira que nós não entendemos, guiando os passos de Ruth para que ela encontrasse Boaz. E aí nós vemos no capítulo 2, versículo 3, exatamente esse acaso acontecendo. Diz lá no capítulo 2, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimeleque. Será que isso foi sorte? Será que foi o acaso? Ou havia uma mão invisível guiando os seus passos? Meus irmãos, nenhum acaso, ele é trivial para Deus. Ele dirige os nossos passos até nas horas mais simples e comuns da nossa vida. Avançando um pouco mais, o capítulo 3 nos mostra que Noemi ela tem um outro plano para Ruth. Noemi ela orienta a Ruth a tirar aquelas roupas de viúva, tirar aquelas vestes, tomar um banho, e vai lá e busca Boaz. Vai até Boaz, mostra que você está com uma roupa diferente, você tirou as roupas da sua viuvez, simbolizando que agora ela estava disponível para o casamento. E agora está Ruth de noite, Boaz está dormindo lá no seu celeiro, o local onde havia feito a colheita. Ele está dormindo, então Ruth chega, tirou aquela veste de luto, agora está com uma veste que podemos dizer que simboliza a esperança no seu coração. Ela está em uma expectativa que algo vai mudar na sua vida, e ela se aproxima de Boaz. Diz que ela vai com muito jeitinho, devagar. E Boaz, ele acorda e toma um susto. Imagina o coração de Ruth batendo forte. É agora. E aí diz então que ela, com uma voz bem firme, ela diz: estenda a sua capa sobre mim. Era como se ela tivesse, em outras palavras: você quer casar comigo? Use o papel, exerça o seu papel de parente resgatador e se case comigo. Era mais ou menos essa a ideia que Ruth ela estava exercendo naquele momento. E para vocês que não sabem, o parente resgatador, ele era o guardião da herança e do nome de uma família. Ele garantia que um membro da sua família não ficasse sem proteção, sem terras ou sem descendência. Então Boaz, como nós vimos, ele era parente de Elimeleque. Ele era, na visão de Noemi, o parente mais próximo. O desenrolar da história mostra que ele não era esse parente resgatador. Ele coloca lá para o parente resgatador a proposta: você tem que casar com Ruth para você ter direito às terras da família de Noemi. Aquele parente resgatador mais próximo não aceita, então Boaz
ele afirma esse resgate. Então ele aceita a proposta de Ruth, se casa com ela e propõe ele de forma legal resolver a sua situação. Meus irmãos, diz que Ruth ela volta para casa e ela conta para Noemi com tanta alegria o que estava acontecendo e como as coisas estavam agora se encaixando de maneira correta. Boaz, ele se casa com Noemi. Esse é o final da história, como nós vimos. Ele assume esse papel de parente resgatador. E então devolve a herança, devolve a terra, devolve a dignidade e a alegria para Noemi. E meus irmãos, o final dessa história, um final que nós podemos dizer, um final feliz. Ela nos traz esperança para a nossa vida. Esse final nos mostra que nós devemos ter esperança na restauração de Deus. Nós devemos confiar que Deus, Ele é poderoso o suficiente para reverter todas as nossas perdas emocionais, financeiras e até mesmo perdas familiares. No entanto, o ponto mais interessante aqui dessa história é visto na pessoa de Boaz. Nessa história ele exerce esse papel de parente resgatador, aquele que resgata, aquele que compra de novo. Ou seja, nessa história, Boaz, ele é um tipo de Cristo. Aquele que veio nos resgatar, aquele que veio de fato nos libertar da nossa miséria, do pecado. E a maneira como Boaz, ele restaura a posse, devolve e provê a descendência, liberta a família de Noemi da miséria, aponta para essa redenção de Cristo, que é uma redenção completa, uma redenção plena que nós temos em Jesus Cristo. A obra de Cristo na cruz, meus irmãos, nos lembra que as dores aqui nesta vida, elas são temporárias, e que nós devemos fixar os nossos olhos na volta de Cristo. Devemos fixar os nossos olhos para que Ele completa toda a sua obra, o seu plano de nos salvar. Em outras palavras, esse texto e essa história nos convida a viver com uma perspectiva na eternidade, a tirar os nossos olhos daquilo que é transitório, e principalmente nos momentos de crise nós fixamos muito, de forma bem objetiva e forte, os nossos olhos nas coisas materiais, e esse texto nos convida a lembrar que nós temos um parente resgatador. Nós temos um Redentor, esse Deus que nos faz promessa, e Ele quer que nós tenhamos esperança nessa vida, esperança de novos céus, esperança de nova terra. É isso que Deus preparou para os redimidos, para aqueles que o amam. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos fazer algo muito importante. Além de confiar em Deus, de lembrar da sua fidelidade, nós devemos testemunhar desta esperança. Já parou para pensar que no seu serviço, na sua vizinhança, na sua família, na sua rede de amigos, existem pessoas que estão sofrendo porque não têm esperança? Eles vivem sem esperança de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem melhorar. E você tem essa mensagem. Enquanto esse dia não chega, fale para as pessoas, pregue o Evangelho, fale para as pessoas, compartilhe com elas o que Cristo e como Cristo Ele te salvou e te redimiu. Compartilhe com as pessoas que Cristo um dia voltará e irá nos redimir de todo o sofrimento, de toda a miséria, de toda a prisão que nós vivemos nesse mundo caído. A redenção aqui, meus irmãos, de Noemi e Ruth, não foi um final feliz, aleatório. Nós vemos claramente que esse final feliz era o cumprimento do Deus da aliança. Era o cumprimento das promessas que Deus havia feito a Abraão,
Foi feito a Davi, que daria a ele um reino eterno. E hoje esta aliança, ela alcança você nessa noite. Ela alcança todos nós. Em meio às nossas crises, Deus está se revelando. Deus está revelando o seu caráter fiel. Deus está se revelando como o nosso refúgio bem seguro e verdadeiro. Deus está se revelando como o nosso Redentor. E Ele não vai parar, Ele não vai desistir, até que Ele cumpra todas as suas promessas. Então, concluindo essa mensagem, lembre-se das 3 verdades aqui desta história. E, se possível, durante essa semana, leia o livro de Ruth, são 4 capítulos, você vai ter uma noção de toda a história. Lembre-se como nós devemos lidar com as crises na nossa vida. Em primeiro lugar, não fuja para falsos refúgios, mas como Noemi, volte o seu coração para Deus, mesmo diante das perdas, porque o nosso Deus ele é fiel e Ele é o nosso refúgio. Segundo lugar, persista na comunhão da igreja. Ruth e Noemi enfrentaram a crise como? Juntas. Não se isole, não abandone a comunhão da igreja, apoie-se no corpo de Cristo. No corpo de Cristo você tem uma família, você não precisa viver a sua vida cristã sozinho, isolado. E terceiro e último lugar, espere a redenção final, viva com expectativa, pense nessa história como que ela aponta para Cristo, o nosso Redentor, o nosso parente resgatador. E quero terminar com o versículo, lembre-se de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhum detalhe da nossa vida, da nossa história está fora do controle do nosso Pai. Confie nele. Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Eu quero que você faça essa oração comigo.